Noite! Seja muito bem-vindo a mais um Tadel. Eu sou Marcelo Serra, sou um dos líderes de célula da nossa igreja, professor da EMB. E eu estou aqui nessa noite para compartilhar com você, para refletir com você um pouco mais sobre a palavra de Deus no tocante à liderança. Então, você que é líder, você que nos acompanha periodicamente no Tadel, venha participar conosco. E se você não é líder ou não ainda se encontrou numa função de liderança, pelo menos não percebeu isso, participe conosco assim também. Venha crescer conosco e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um texto do livro de Tiago, capítulo 3, e eu vou ler alguns versículos desse capítulo. Tiago, capítulo 3, eu vou ler o verso 2, e logo depois eu vou ler os versículos de 13 a 18. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, o texto, deixa eu fazer uma pequena recapitulação, né? Nós estamos vindo de um período onde nós temos falado muito sobre discipulado, sobre características e princípios que todo discípulo do Senhor Jesus precisa ter bem construído, bem abalizado, bem fortalecido na sua vida. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite de mais um desses princípios. Vamos ler? Tiago, capítulo 3. Primeiro eu vou ler o versículo 2 e depois do versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos voltar a ele durante essa palavra. E eu gostaria de comentar com vocês essa noite sobre um tema muito específico. Eu confesso para vocês que durante essas semanas que antecederam esse evento do Tadel, algumas mensagens me vieram à mente. Alguns temas para uma palavra como essa me vieram à mente. Mas nos últimos dias, o Senhor me incomodou muito para falar com vocês sobre esse tema específico. Afinal de contas, nós como discípulos de Jesus, precisamos, talvez hoje mais do que nunca, aprender a falar. E o tema do estudo dessa noite é esse, né? O falar de um discípulo. Falar é uma arte, irmãos. Não é todo mundo que tem facilidade de falar. Algumas pessoas têm medo de falar em público, outras têm dificuldades até na hora de se comunicar com pessoas próximas, íntimas. A dificuldade de falar é tão antiga quanto a capacidade do ser humano de falar. É interessante porque quanto mais nós nos desenvolvemos como seres humanos, mais necessário é que nós nos expressemos pela fala. E quando eu digo fala, eu não estou dizendo sistematicamente, né, da vocalização. Toda a expressão que manifesta os nossos pensamentos e sentimentos, ela tem uma conotação de fala. Que eu diga aos irmãos que ministram, né, em Libras, ou que nos impressionam com as suas coreografias na dança, ou com música, ou qualquer tipo de manifestação artística. Todas essas manifestações, elas acabam sendo um reflexo direto
do anseio de comunicar-se que todos nós como seres humanos temos. Quando nós trazemos esse anseio para o ambiente da igreja, do reino de Deus, e de uma forma muito específica para o ambiente do discipulado, essa necessidade de falar bem, de comunicar bem, fica ainda um pouco mais necessária. É muito comum, irmãos, é muito comum. Nós vemos homens e mulheres de Deus que caminham pela sua vida cristã e muitas vezes negligenciam conceitos muito simples, muito básicos do bem falar. Você pode até me perguntar, Marcelo, mas como assim bem falar? O que você está querendo dizer especificamente? Irmãos, o que nós falamos, ele vai refletir diretamente na maneira como as pessoas vão nos reconhecer. As pessoas nos percebem a partir da maneira como nós nos comunicamos. E esse princípio, irmãos, no discipulado, ele é muito forte. É muito forte. Principalmente porque o caminhar do discípulo, ele tem no seu processo a fala como uma ferramenta importantíssima. Nós o tempo todo ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz da nossa liderança, dos nossos discipuladores, e estamos passivos a ter que expressar para os nossos discípulos, para os nossos liderados, para aqueles que estão ao nosso redor, o aspecto da vontade de Deus que nós temos recebido. E essa transição, irmãos, daquilo que Deus fala conosco e que nós vamos transmitir para os outros, ela é muito importante. Muito importante. Tiago, quando menciona o texto acima, ele traz uma ideia que é muito simples, mas muito real. Por mais esmerado que seja o homem, por mais capaz que ele seja, por mais inteligente, por mais espiritual, por mais capacidade que ele tenha, se ele tropeça nas palavras, ele é desaprovado. Olha que coisa terrível, irmãos. Parece que não é suficiente você ter todas as capacitações necessárias para poder desempenhar uma função bem. E eu falo isso, lógico, né? Prioritariamente pensando no reino de Deus, pensando em nossa igreja local, mas também serve para nós aplicarmos esse conceito para qualquer outra coisa, para qualquer outro aspecto da nossa vida. Imaginem vocês, um excelente profissional de direito, por exemplo, que fala mal, que se expressa mal. Olha que dificuldade. Imagine um policial militar, um agente de segurança pública, que não sabe se comunicar. É terrível, isso vai com certeza interferir muito no progresso da carreira desses profissionais. E no reino de Deus, irmãos, é basicamente a mesma coisa. Por nós nos expressarmos mal, muitas vezes nós deixamos de alcançar os objetivos que Deus tem para nós dentro do contexto de liderança onde nós estamos inseridos. Todo discípulo precisa ter isso muito claro, irmãos. Muito claro. Jesus, nosso mestre, nosso discipulador mor, aquele que realmente é a nossa fonte de inspiração, ele nos orienta a termos disciplina ao falar. E ele nos orienta não apenas com as suas palavras, como nós vamos ver daqui a pouco, mas principalmente com a sua postura, com a sua maneira de falar, com o seu jeito de falar. A verdade é que quanto mais nós crescemos na vida espiritual, mais proporcionalmente nós temos que crescer na nossa linguagem, na maneira como nós expomos o que pensamos e sentimos. E essa evolução, irmãos, ela tem que ser constante e duradoura. Constante e duradoura. A evolução do discípulo, no que diz respeito ao seu conteúdo como um todo, a sua vida espiritual, a sua natureza espiritual como um todo, ela precisa ser constante e duradoura. Constante para não ser algo passivo de circunstâncias. Independente do momento que estou passando, eu tenho que manter a minha visão no meu alvo. Paulo fala que o nosso alvo tem que ser Cristo.
Paulo diz que nosso alvo tem que ser a estatura, né, no texto mais antigo, nas versões mais antigas da Bíblia de Almeida, a estatura de varão perfeito. E algumas versões mais novas, né? A estatura de um homem maduro, de um homem completo. O ser humano, irmãos, ele só é completo quando ele alcança realmente a plenitude do propósito que Deus tem para a sua vida. E esse propósito, ele vai ser em muito esmerado no falar. Também eu disse, né, que tem que ser duradoura. Irmãos, nós não podemos perder aquilo que Deus tem semeado na nossa vida. Não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem feito em nós. Quando eu falo de duradouro, eu falo de algo que nos é perene, que faz parte de nós. Nós não podemos abrir mão do processo que Deus já começou em nós e do estágio onde nós estamos. Não dá para recuarmos. Não dá para retroceder. Eu me lembro que o ministro Fabrício, algumas mensagens atrás, usou essa expressão: retroceder nunca. Se nós retrocedemos, irmãos, se nós voltamos atrás, nós estamos muito, mas muito provavelmente às vésperas de uma queda. Então o nosso crescimento, ele precisa ser constante e duradouro. Mas, Marcelo, tudo bem, eu entendi que eu preciso continuar crescendo, que eu preciso me manter fiel ao propósito que o Senhor colocou na minha vida como discipulador, e eu disse, né, em todas as demais áreas da minha vida, como profissional, como marido, como pai, como filho, e por aí vai. Em tudo nós temos que ter esse propósito claro e viver em função desse propósito. Eu me lembro que algumas semanas atrás, numa aula da EMB, eu mencionei, falando desse propósito, uma verdade que a gente não gosta muito de ouvir às vezes, né? Ou nós vivemos o nosso propósito, ou nós vivemos à margem daquilo que Deus tem para nós. Ou nós vivemos na busca do nosso propósito, em cumprir o nosso propósito, ou nós estaremos sempre à mercê das circunstâncias, sempre passando por dificuldades. Os momentos, irmãos, não são parâmetro para o nosso crescimento. Momentos passam. Nós temos que permanecer firmes e constantes para que o nosso crescimento seja algo linear, escalonável, para que realmente cresçamos. E quando o assunto é fala, isso fica ainda muito, muito mais gritante. Quase um trocadilho, né? Vamos lá. Quando eu falo de fala, eu falo de pelo menos 3 aspectos que nós precisamos tratar no que diz respeito ao nosso falar. E eu vou pedir perdão a todos os líderes que estão me ouvindo e me vendo agora, mas eu vou fazer assim, né? Eu vou começar de um argumento um pouco mais simples para chegar até um argumento um pouco mais elaborado, justamente para fazer com que todos nós entendamos a importância dessas 3 ideias, desses 3 princípios da fala. O primeiro é o seguinte: nós precisamos estar atentos ao que falamos. Porque o que falamos, irmãos, diz respeito diretamente ao conteúdo de nossas palavras. O que nós falamos diz respeito ao motivo ou às motivações que nos levam a dizer o que nós dizemos. E a Bíblia, quanto a isso, ela é muito clara. A Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras de Jesus, irmãos. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que tem saído de seus lábios nesses dias? Do que você tem falado? Eu me lembro que há alguns meses atrás
Tinha um programa de televisão que estava passando e todo mundo falava nesse programa. A maioria das pessoas, né, até da igreja, os convívios nossos da igreja, falavam desse bendito programa. As pessoas acordavam cedo para poder debater a eliminação de alguém que saiu no programa anterior. E eu fico pensando, gente, será que é só isso? É só isso que passa pela cabeça das pessoas? É isso o que está no coração delas? Porque não se engane, não sou eu que estou falando, não, é Jesus. Nós falamos daquilo que está no nosso coração. Nós falamos daquilo que tem mexido com a nossa mente e com as nossas emoções. E eu pergunto para você, o que tem recheado as suas palavras? Ou será que as suas palavras têm saído como vento, sem conteúdo algum? Nossa mente ela precisa ser renovada periodicamente pela palavra de Deus, para que os nossos lábios pronunciem palavras que edificam, palavras que tragam força, que tragam consolo, que façam com que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão nos ouvindo, cresçam. Ah, Marcelo, mas peraí, você quer dizer que eu tenho que ficar falando de Bíblia o tempo todo? Oh, quem dera. Quem dera nós pudéssemos fazer isso, falar de Bíblia o tempo todo. Mas não é disso que eu estou falando, não. Não é disso, não. Eu estou falando, irmãos, de conteúdo. Sabe? De ter conversas, temas saudáveis para tratar. De você poder sentar, né, como eu costumo fazer com a minha célula, sentar no final de dia e bater um papo, e aí você colher coisas boas. As pessoas saírem felizes de uma conversa. Hoje, irmãos, a gente para conversar com as pessoas, elas deprimem a gente. Não é verdade? Tem gente que fica triste. Porque as pessoas só tem 3 assuntos para falar, irmãos. Economia, Covid e política. É só isso que se fala hoje em dia. E aí você vai conversar com alguém, fala mal do governo. Vai conversar com outro, fala de alguém que está com Covid. Vai falar de outro, fala que está desempregado. Gente, é claro que essa é a realidade que a gente está vivendo, mas espera aí. A gente tem que ir além disso, irmãos. A gente não pode viver só o momento que a gente está vivendo. E as nossas palavras vão denunciar o que está dentro de nós. Elas vão falar muito alto, vão gritar as verdades que estão dentro do nosso coração. Ter uma mente renovada, irmãos, ter uma mente renovada pela palavra de Deus, significa viver o Evangelho de forma que nós absorvamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida e consigamos expor isso de novo para os outros. É nessa troca, nesse fluir da ação de Deus no nosso coração e daquilo que Deus tem feito em nós para o outro, é que vem essa renovação. Nós temos que querer isso, temos que buscar isso, temos que desejar isso. Então, ó, fica a dica, hein? Como diz o pastor Honório, né? Hashtag fica a dica. Lá no seu TSD, vou até tirar o óculos para falar melhor agora, hein? Presta atenção. Lá no seu TSD, você vai fazer isso, se não puder fazer hoje à noite, faça amanhã pela manhã, tá? Você vai incluir no seu momento de oração a seguinte ideia. Não é essa frase, não. Eu quero que você repita o que eu estou dizendo, não. Eu quero que você guarde essa ideia e repita ela. E se você quiser realmente crescer nessa área, você vai pedir para o Espírito Santo te lembrar essa ideia. Você vai dizer mais ou menos assim: Senhor, me ajuda a viver o teu evangelho de tal forma que as pessoas ao meu redor me ouçam, mesmo se eu não falar. Guarda isso aí. Me ajude a viver o teu evangelho de tal forma que as pessoas ao meu redor te ouçam, mesmo sem eu falar. Nós queremos e precisamos, irmãos, cada vez mais ouvir e ver Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que buscar isso, temos que querer isso. Peça ao Espírito Santo que fale com você quanto a isso. Em nome de Jesus.
Segundo aspecto que precisa ser cuidado no que diz respeito ao nosso falar. O primeiro é do que falamos, né? O segundo é como falamos. Oh, meu irmão, como falamos. Eu disse essa frase agora há pouco, vou falar de novo. A nossa linguagem, ela nos denuncia. Quando Jesus foi preso, Pedro se juntou a um grupo num terreno próximo ao local onde Jesus estava sendo interrogado, e ali à beira da fogueira ele estava se aquecendo. E alguém chegou para ele e falou: você é um dos discípulos dele. Ele falou: eu não. Negou, né? E quando ele falou, ele falou assim: você é um deles sim. O seu jeito de falar te denuncia. Olha que coisa, irmãos. Não se engane. As pessoas, elas estão nos observando. Elas estão nos observando. E olha só, meu irmão, você que já é líder, quando a gente fala de jeito de falar, a gente não está falando desse igrejês, desse evangeliquez que a gente costuma ouvir por aí não, sabe? Essas gírias evangélicas que as pessoas costumam proferir por aí e que na verdade soam vazias, porque a pessoa na verdade não sabe nem o que está falando, né? Fala, né, entrou por um ouvido, guardou e falou e reproduziu, né? Parece papagaio. Não pensa no que está falando, só reproduz. Não, meu irmão. Não, para tudo. Quando a Bíblia diz que o nosso linguajar, ele nos denuncia, é porque o nosso conteúdo, como nós vimos agora há pouco, é diferente. E a nossa maneira de falar também é diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós falamos reflete diretamente aquilo que está dentro de nós. E se você, vamos entender isso, se a sua vida está cheia de Deus, se você tem buscado o Senhor, se você tem crescido na graça do Senhor, do que você vai falar? Entendeu? Como você vai falar isso? É isso que eu estou falando, gente. Existe um poder que se move dentro de nós e esse poder transborda na nossa fala. Mas não porque a gente fala aleluia, né? Imposta a voz. Não, não é por isso não, isso é bobagem. Isso é coisa de né, gente mais nova, de menino. Deixa quietinho para eles lá. O poder e a graça de Deus se revelam, irmãos, no tempero das nossas palavras. Na maneira como nós falamos, e a graça de Deus alcança a vida das pessoas. Só que ao invés de darmos atenção para isso, nós muitas vezes nos preocupamos muito mais em nos manter numa pose, né, religiosa, né, para poder justificar a nossa fala. Faz isso não, meu. Faz isso não. Se você foi meu aluno da EMB, os irmãos que fizeram a EMB comigo, né, na matéria de autoridade e submissão, se você foi meu aluno, você vai lembrar de eu falando isso, né? Meu irmão, a pior coisa, me perdoe usar uma palavra muito forte aqui, mas eu vou usá-la a propósito. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um líder é ele ter que bater no peito e falar para os seus liderados: olha, me obedeçam porque eu sou seu líder. Se ele chegou nesse ponto, meu irmão, o caldo desandou. O negócio ficou feio. Esse tipo de palavra, irmãos, essa entonação, ela não nos pertence. Nós não fomos chamados para isso. Para algumas pessoas, e infelizmente talvez você conheça pessoas assim, isso ainda vale. Mas, meu irmão, quando você ouvir essas coisas, ore por essa pessoa. Se você tiver liberdade, chame ela para orar. E ore com ela. Não ore só por ela, não, ore com ela também. Porque essas coisas não nos pertencem, irmãos. Nós estamos aprendendo, estamos vivenciando um nível, um padrão de liderança diferenciado, irmãos. Nós não lideramos por mandar. Nós não damos ordens a ninguém. Nós somos irmãos, somos iguais. E porque nós somos irmãos, nós cuidamos uns dos outros com amor. Nós falamos uns aos outros com amor. Essa é a linguagem do líder.
É essa linguagem, essa maneira de falar que nós temos que desenvolver. Guarda isso no seu coração, irmão. E se infelizmente você ouviu essa frase e você entendeu que talvez você esteja falhando nesse aspecto, meu irmão, olha, que bom que você está entendendo isso. Agora é hora de mudança. Agora é a hora do avanço. De você deixar essas coisas para trás e avançar. Cresça nessa área. Aprenda, irmãos. Aprenda a expressar-se do jeito que Deus espera que você se expresse. Como falamos, também diz respeito eu enumerei 3 agravantes, né, que são os mais comuns, mas tem muitas coisas que acabam contaminando a maneira como nós falamos as coisas. A primeira delas, irmãos, é o uso excessivo de expressões negativas. Vocês já viram gente assim? Tem sempre uma palavra pejorativa, sempre uma palavra triste, sempre... Nosso Deus, é muito difícil, né? Eu encontrei com um irmão da igreja um dia desse, e ele comentou comigo, nossa, eu fui ali conversar com a irmã, e a irmã começou a contar tanta doença, tanta tristeza, tanta lamúria, que eu saí de lá mais triste do que quando eu encontrei com ela. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que é assim. Você encosta perto dele, parece que vira uma disputa de quem está mais infeliz, né? É mais ou menos assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Eu falo assim, ih, rapaz, dor de cabeça eu tive ontem. Eu não consigo nem sair do lugar. Olha, tem gente que é assim. Fica disputando com você o argumento do que você está... E só argumento ruim, tá? Só coisa ruim, olha que coisa terrível. Não, meu irmão, tira essas coisas da sua boca. Ah, Marcelo, quer dizer que eu não posso levar uma necessidade para outra? Não, você sabe que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas pessoas, irmãos, e muitas vezes líderes, vou falar baixinho para ninguém ouvir, muitas vezes líderes que só sabem falar de coisa negativa. Há pouco tempo atrás, eu vi uma cena que me deixou preocupado. Alguém viu assim o carro do irmão chegando no estacionamento e falou assim, poxa, fulano trocou de carro, que bênção. Carro bonito, né? Aí o outro cara virou e falou bem assim, nossa, mas a cor é feia. Oi? Mas ele falou nesse tom que eu falei que, daquele ar de desdém, não tem? Ô, gente, que coisa triste. Que coisa triste. Vamos vigiar o que a gente fala, vamos vigiar a maneira como a gente coloca as coisas. Porque é muito complicado isso. Eu quero falar de um outro assunto também, dentro desse argumento, que eu preciso que você fique muito sensível a ele, tá? Muito sensível mesmo. Me assusta às vezes, me assusta a maneira como as pessoas, elas sempre levam as suas palavras, fazem os seus comentários baseado no que estão sentindo. Então, aquela pessoa que é mais ou menos assim, ela está com raiva, então tudo que ela fala é com raiva. Conhece gente assim? Vocês conhecem gente assim? Se ela está feliz, ela fala tudo sorrindo. Se ela passou uma vergonha, ela fala tudo tímido. Então, as palavras dela sempre vêm a partir de um emocional, a partir do seu estado emocional. Meu irmão, se você já cresceu, se você está crescendo na fé cristã, meu irmão, eu preciso te alertar quanto a isso. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não seja assim. Não permita que as suas emoções e o extravasar das suas emoções contaminem a sua imagem diante dos outros. A minha avó materna, ela gostava muito de ditado popular. E ela tinha alguns muito interessantes, né? E um dos que eu mais gostava quando ela falava, que ela falava num tom muito engraçado, era: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu gostava muito desse ditado, sempre gostei. E é verdade, irmãos. A gente às vezes fala tanto coisas, né, fundamentadas nas nossas emoções, que a gente fala coisa que não deve. Fala coisa que não deve. Então a gente precisa vigiar isso também. Eu ia falar de outras coisas aqui, irmãos. Como é triste ver um crente falar palavrão. Ver um líder falar palavrão, então é a coisa mais terrível que pode existir. Esse tipo de linguajar não pertence a nós, irmãos. A gente precisa crescer nisso daí. Alguém argumentou uma vez comigo, né? Eu estava falando sobre esse assunto num grupo menor, e alguém falou assim, não, mas essa é a linguagem que o mundo
fala, você diz tudo. Essa é a linguagem do mundo. Pertence a eles, não a nós. E aí você vê pessoas capazes, pessoas idôneas, pessoas que têm referências, né, como líder e como família, dentro da igreja, que usa esse tipo de expressão, esse tipo de palavra. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Tem um filósofo que eu gosto muito que diz que a frase é assim, né? O palavrão é o recurso mais primitivo que o ser humano pode usar para expressar o que sente. Sabe? É aquela coisa que beira o homem das cavernas, né? Ela tropeçou, bateu, sentiu aquela dor, na hora sai aquela palavra feia. Mas por que isso, irmãos? Porque é algo bruto, é algo rústico, algo que é peculiar a pessoas que não cresceram. Não queria falar desse jeito, mas acabei falando, né? A gente tem que evoluir, irmãos, a gente tem que crescer. Essas coisas não nos pertencem mais. Outro ponto importante, irmãos, que eu não posso deixar de tratar aqui, é com relação ao contexto em que nós falamos. Irmãos, o contexto em que nós estamos falando de determinada forma, ele acaba sendo ou um catalisador, ou seja, ou ele viabiliza que a linguagem seja realmente adequada e alcance as pessoas que estão ouvindo, ou ele desassocia a pessoa da palavra que você está dando. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que na empresa tem um comportamento de chefe, tá? Ele é um chefe de departamento. Lá na empresa ele está acostumado a tratar as pessoas dando ordens. Faz isso, faz aquilo outro, ó, aquilo não pode ficar ali não, leva para lá. Sabe, tem gente que é assim. Até porque tem empresas que exigem isso dos seus funcionários que têm esse grau de profissão. Não, me expressei errado. Esse padrão, né? Tá nesse nível em termos de hierarquia. Agora achei a palavra certa. Isso é muito comum. Aí o que acontece? Lá no trabalho, essa linguagem é pertinente. É normal. É comum. Pega essa linguagem agora e usa dentro de casa. A pessoa? A mulher chega para o marido. Ô marido, vai lá fazer isso aqui agora. Olha o problema que ela vai arranjar. Um filho que chega para um pai e fala isso. Ô pai, levanta aí agora e pega isso aqui e bota lá agora. Que eu estou mandando. Soa estranho, não soa? Pois é, irmãos. A gente faz isso direto. A gente está acostumado como igreja, irmãos, a não olhar o contexto onde a gente está e adequar a maneira que a gente fala a esse contexto. Então, vou traduzir, né, esse exemplo no nosso contexto de igreja agora. Se eu estou na minha célula, irmãos, eu estou com pessoas que são meus amigos, são pessoas íntimas de mim. Eu espero que na sua seja assim, na minha é. Então, a gente não dá ordem, a gente não manda ninguém, a gente não chama a atenção de ninguém, não. Porque na minha família, na minha casa, a gente não faz isso também. Se tiver que chamar a atenção de alguém, a gente chama a pessoa, senta e fala, ó, você está fazendo isso. E quando acontece diferente, acontece por causa do ponto anterior. Porque se pronuncia embasado numa emoção, embasado no momento. Certo? Então, está errado. Fecha parênteses, deixa eu voltar para o ponto de cá. Se na célula eu me comporto assim, eu entendo que o ambiente de célula é um ambiente onde eu tenho que falar e tratar as pessoas de uma forma que para mim é normal, me desculpem, mas para muitas pessoas tem que ser uma forma adequada, meu irmão, isso vale para qualquer lugar. E eu diria mais, no ambiente de reino de Deus, no ambiente de igreja local, isso deveria ser regra. A não ser algum evento específico. E me veio logo na cabeça agora o encontro, né? Porque no encontro tem dessas coisas, que já foi o encontro, né? Tanto como encontreiro quanto como encontrista, você lembra como é que funciona. Enquanto a gente não tem tempo hábil para lidar com certas situações, então a gente tem que falar e a voz de comando ela tem que ir e voltar na execução o mais rápido possível.
porque é um contexto específico. Ô, meu irmão, não leva isso para outro contexto, não, que vai dar problema. Vai dar problema. Quantos líderes acabam pagando de antipático? Não é assim? Mandão, briguento. E às vezes ele nem é isso, irmão. Ele só não entendeu isso ainda, que ele precisa ficar atento à maneira e ao contexto com o qual ele tem que lidar. Então, ó, fique atento a isso aí. Tem uma dica, né? Eu dei uma dica no primeiro ponto, vou dar uma dica no segundo. Essa dica ela é muito peculiar, irmãos. E também é uma dica muito básica. Me perdoe novamente pelo básico, tá? Mas você quer falar melhor e aprender a transmitir o que você pensa de uma forma mais adequada, independente do ambiente onde você está? Leia mais. Oi? Leia mais. Se você é nosso aluno na EMB, nossa Escola Ministerial Betel, é a nossa escola bíblica. Se você é nosso aluno, você já está habituado a cada matéria, a cada módulo, você ter um número de livros para poder ler. Olha que maravilha. No discipulado, irmãos, nós estamos habituados a lidar com a leitura de livros. Leia mais. Leia mais, busque assuntos, busque temas que você se interessa e leia mais. Quem lê mais fala melhor. Quem lê mais se expressa melhor. Isso faz toda a diferença. Por último, eu quero falar sobre o último aspecto do nosso falar que precisa ser notado. Eu estou bastante redundante hoje, perceberam, né? O aspecto é quando falamos. Quando falamos. Já falamos sobre do que falamos, como falamos e agora vem o quando. Não tem como não citar Provérbios 25, verso 11, né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Esse texto é um texto fantástico, irmãos. Muitos líderes, muitos, não sabem ou não desenvolveram essa bênção, essa virtude maravilhosa que é calar-se. Calar, fica quieto. Quando eu estou num contexto aonde eu não sei o que falar, não invente nada, não tire nada, ideias da manga. Não, meu irmão, não. Fique quieto. Quando nós nos calamos, irmãos, nós aprendemos. Porque quando nós nos calamos, ao invés de expelir a nossa opinião, a gente dá ouvidos às pessoas. Troque, sempre que for possível e necessário, o seu falar pelo falar do outro. Ouça mais. Ouça mais. Todos temos consciência de que saber quando falar é tão importante quanto saber o que falar. A gente sabe disso. Eu nunca me esqueci, irmãos. Nunca me esqueci. Eu era garoto ainda, né? Alguns dias atrás, quando o falecido presidente Tancredo Neves assumiu a presidência da República. Ele foi, logo nos primeiros dias, né, ele faleceu logo depois de assumir, mas nas primeiras poucas entrevistas que ele deu nos corredores ali do Palácio do Planalto, um repórter, me lembro disso muito bem, cercado de repórteres, um repórter fez uma pergunta, esticou o microfone e colocou na boca do Tancredo Neves. E ficou esperando a resposta. E ele ficou bem assim. E aí o repórter, ansioso, chegou para ele e falou, né? Em voz alta, no meio de todo mundo. Você não sabe o que vai responder, não? E ele, sempre muito educado, olhou para aquele repórter e disse: eu sei o que responder, meu filho. Só que agora eu sou o presidente da República do nosso país. Eu tenho que saber como responder. Não só o que responder. E
Todos os repórteres naquele corredor, naquela entrevista, se calaram, né? Olha que cabeça, irmãos. Que clareza de ideias. A gente precisa entender isso, irmãos. Eu e você que somos líderes, precisamos aprender a nos calar para falar na hora que realmente precisamos falar. Tá? Eu poderia citar um monte de expressões populares aqui, do tipo, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas todos nós sabemos disso. Mas a verdade, a gente sabe que a gente precisa ficar mais em silêncio do que falando. Mas sistematicamente nós não fazemos isso. Nós sabemos, né, que lá em Eclesiastes 3,7 diz lá, né, tem tempo de falar e tem tempo de ficar calado. Mas a gente prefere sempre ficar emitindo as nossas opiniões sobre tudo. Meu irmão, não. Não. Aprenda a ouvir. Essa é a última dica, né? Dê preferência a ouvir. Dê preferência a ouvir. Ouvir é parte importantíssima do nosso aprendizado. Eu disse logo no começo dessa palavra, né? Nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar ouvir mais a Deus para que a nossa palavra seja resultado direto da nossa capacidade de ouvi-lo. Nós temos que buscar ouvir mais os nossos irmãos para que, ao sermos solicitados para dar uma palavra, para fazer um comentário, para dar um conselho, nós realmente possamos ter conteúdo para transmitir aquilo que o Senhor tem para aquela vida. Vamos cuidar da nossa fala. Vamos disciplinar a nossa maneira de falar. Vamos nos preocupar com as consequências do que falamos. Porque quando nós temos disciplina, irmãos, e agora isso vale para tudo, não é só no falar, quando nós temos disciplina, nós experimentamos de uma liberdade que é para poucos. É para poucos. Tem um provérbio, se eu não estou enganado, é árabe, que diz que nós somos senhores das palavras que não falamos e somos escravos das palavras que dizemos. Se você não falar, está tudo bem. Agora, se você falar, você vai se comprometer. Olha o problema. Olha o problema. Temos que ter disciplina, irmãos. Para fechar essa palavra, eu quero que você leia essa frase comigo agora. Só os disciplinados são livres na vida. Sem disciplina, você é escravo do seu humor e das suas emoções. Guarde essa frase aí. Quando você é disciplinado, irmãos, tudo fica à sua disposição para que você realmente cresça e avance e progrida. Em qualquer área da sua vida, principalmente na vida espiritual. Agora, quando você é indisciplinado, irmão, as coisas só acontecem ao seu bel prazer, ao seu bel querer. Não seja assim. Vamos buscar em Deus o controle sobre as nossas palavras. Vamos buscar crescer de verdade no que diz respeito ao que nós falamos e ao nosso desenvolvimento, né, de uma forma geral, como discípulos do Senhor Jesus, nessa área, para que nós possamos ser boa influência, tanto para os nossos discípulos, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero fechar isso com você nessa noite. Eu quero orar por você que entendeu que precisa crescer no que diz respeito ao falar. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está agora e ore comigo. Pai, eu quero te dar graças nessa tarde, nessa noite, Senhor, porque aprove ao Senhor que estivéssemos aqui para poder ouvir a Tua voz acerca desse tema tão importante para um líder e ainda talvez um pouco mais importante para um discípulo. Que nós possamos aprender, ó Deus, a realmente termos disciplina ao falar. Que possamos ter a nossa palavra sempre temperada com sal, como diz a Tua palavra.
Que nós possamos ter sempre a Tua palavra refletindo a sabedoria que vem do Senhor e não as coisas que se passam no nosso coração. Que nós possamos aprender a guardar as nossas opiniões, ó Deus, e dar preferência àquilo que vai no Teu coração, quando formos dar uma palavra para aqueles que precisam. Que em todas as coisas, ó Deus, que nós precisamos crescer como Teus discípulos e como líderes, que nós possamos crescer de uma forma muito especial no que diz respeito ao nosso falar. Eu quero isso, Senhor. O meu irmão que está orando comigo agora também quer isso. E nós colocamos esses nossos desejos, os nossos anseios com relação a essa disciplina. E principalmente, ó Deus, as nossas atitudes daqui para frente, diante do Senhor, para que o Senhor cuide de nós e que o Teu Espírito Santo possa nos orientar para que haja constância duradoura nesse crescimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado por ter participado conosco desse Tadel. Deus abençoe a você e a sua família. Deus abençoe o seu ministério e a sua liderança. E que te faça crescer para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.